Leitura do dia 14 de julho. Antes da leitura, eu quero deixar 2 versículos como meditação inicial desta leitura. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz assim: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então ouça a leitura do dia 14 de julho. Isaías capítulo 16. Enviai o Cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Doutro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor. A sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir Arezete, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas. Vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe, como a harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 7 e 8. Assim foi o Senhor com ele.
Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, do versículo 39 ao versículo 43. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, Refaías e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até ao dia de hoje. Isaías capítulo 18. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos um povo alto e polido, e um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Isaías capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e adivinhos e mágicos,
e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio, se secarão e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado, quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor.
Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando-o Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede, que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede, que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente do canal que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: Eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão os seus próprios pés, para longe andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos exércitos formou este desígnio, para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã.
para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: Nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas, no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a ária, para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Amém. Você ouviu a leitura do dia 14 de julho. Espero você na próxima gravação, que será o dia 15 de julho. Deus abençoe você